Olá a todos! Vamos juntos para a revisão da semana 18 da NFL aqui neste vídeo, que é o vídeo que vocês costumam assistir mais, que é o Vencedores e Perdedores. Ótima noite para vocês de terça-feira. Ontem não teve 7 coisas que você precisa saber, porque ficaria redundante, né? São poucos jogos realmente relevantes na semana 18, mas esse quadro volta, claro, na semana que vem pós-Wild Card e também com Vencedores e Perdedores. Então, eu decidi aglomerar tudo no Vencedores e Perdedores, até porque os dois jogos de sábado eu já tinha falado também, né? Um no vídeo aberto na madrugada de sábado para domingo e o outro no vídeo para os membros Like Plus. Falando nisso, seja membro, venham conosco, tem bastante conteúdo nessa semana. Eu vou fazer, por exemplo, o 11 ao 15 do Power Ranking só para membros, os piores times da NFL, os 5 piores times da temporada regular só para membros, as 5 surpresas da temporada só para membros, então venham conosco. Esses vídeos têm os espelhos abertos também. Você que por algum motivo não quer assinar ou, enfim, não está bem de grana, não tem problema. A gente continua com bastante conteúdo gratuito aqui, como é esse quadro todas as semanas, o Vencedores e Perdedores. Vamos começar então com o Aaron Rodgers. Eu acho que é o grande vencedor da semana porque tem pelo menos mais um jogo pela frente. Não é um vencedor tão grande porque vai enfrentar a defesa de Houston, né? Will Anderson e amigos, mas por outro lado tem a certeza da sua carreira ter pelo menos mais um jogo. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer na intertemporada. O meu palpite é que o Aaron Rodgers volta para mais um ano com o Pittsburgh Steelers, até porque ele não jogou mal em dezembro na reta final da temporada. Teve seus flashes, foi a melhor temporada do Aaron Rodgers em algum tempo. Eu acho que o estilo de jogo ainda permite que ele jogue pelo menos mais uma temporada por Pittsburgh, que não tem uma alternativa hoje na posição de quarterback. Quem poderia ser a alternativa para Pittsburgh que não seja o Aaron Rodgers? No draft, não vai ter essa classe, não tem grandes nomes. O Fernando Mendonça se apresenta como o primeiro quarterback da classe e ele vai ser escolhido pelos Raiders muito provavelmente. O Mendonça também não é um prospecto como o Caleb Williams ou o Drake May chegando do draft, ou mesmo o Jayden Daniels. E aí, em termos de potencial, tá? Deixando claro isso, em termos de teto. E aí, quem são as alternativas? Tua Tagovailoa? Kyler Murray? Aliás, esses dois aí, eu durmo tranquilo, né? Porque eu nunca hypei os dois. Kirk Cousins? Não, né? Melhor acho que continuar com o Aaron Rodgers por mais uma temporada. Eu acho que essa é a tendência. Existem rumores de que o Rodgers voltaria para mais um ano, existem rumores de que ele aposentaria. No final das contas, a gente vai ter mais uma novela Aaron Rodgers na intertemporada. É o que? A 10ª temporada que a gente tem algum tipo de novela do Aaron Rodgers? Não, 10ª não, eu estou exagerando. Com certeza absoluta ele vai se decidir enquanto eu estiver de férias. Eu programei minhas férias um pouco antes dessa vez, tá? No meio de maio. Não em junho, como foi ano passado, que eu estava em Porto Seguro. Ele decidiu sair da aposentadoria em potencial e assinar com os Steelers. Provavelmente vai acontecer isso enquanto eu estiver na praia de novo. Mas se acontecer, estarei com o vídeo aqui, como foi no ano passado. Rodgers sai como vencedor também porque ele jogou bem nessa partida. Claro que lesões são um fator, né? No segundo tempo, os Ravens perderam Kyle Hamilton por concussão, perderam Nate Wiggins também, machucado, é o melhor cornerback do time na minha visão. Marlon Humphrey, aliás, muito queimado em profundidade nessa temporada, né? Então isso foi fator, mas o Rodgers não tem absolutamente nada a ver com isso e fez passes milimétricos, né, para o Freiermuth no seam, por exemplo, utilizando bem rotas verticais no meio do campo, e considerando que estava sem o DK Metcalf, foi uma grande atuação do Aaron Rodgers. O segundo vencedor do Baltimore Ravens acaba saindo eliminado, mas o Derrick Henry fez uma caminhada, ou melhor, uma corrida, né, várias corridas em dezembro e em janeiro, absurdas. Ele foi o líder da NFL em dezembro em carregadas, em jardas. Ele é o líder em jardas terrestres da NFL, considerando a temporada de 2024 e 2025. Passou de novo das 1.500 jardas, que é um tremendo sarrafo para uma produção de running back. E isso tudo sem o Lamar Jackson por alguns jogos nessa temporada. O Derrick Henry foi bastante alimentado no início da partida. Teve uma big play, uma grande jogada que voltou por holding. Até o John Harbaugh mencionou isso no intervalo, né, que o time deveria cortar as seguradas, as faltas, para não atrapalhar jogadas explosivas. E o Derrick Henry não foi nem de perto o culpado dessa eliminação de Baltimore. E eu não acho que a gente precise fazer uma caça às bruxas para apontar dedos e falar que existe um culpado nessa eliminação de Baltimore. Acho que muitos torcedores vão querer aí a cabeça do John Harbaugh. Eu acho que é questão de vários fatores. Por exemplo, as lesões. Os Ravens chegaram a ficar com metade da defesa machucada, sem contar o Lamar Jackson no ataque. Os Ravens começaram 1-5 nessa temporada. Seria uma reviravolta imensa o time começar 1-5 e mesmo assim ir para os playoffs. Acabou não acontecendo com o field goal errado do Tyler Loop,
mas eu acho que Baltimore volta com chance sim no ano que vem. O mesmo vale para Kansas City, mas queria destacar isso para Baltimore. O terceiro vencedor é o Lamar Jackson, 3 de 3 para mais de 20 jardas, conseguiu fazer um bom trabalho pressionado e foi no talento do Lamar Jackson que os Ravens sobreviveram em alguns momentos dessa partida, queimando blitz e tudo mais. O Lamar chega nessa partida com lesão nas costas, chegava como o 30º quarterback na razão touchdown e interceptações desde a semana 10, jogando contra uma defesa top 5 em roubos de bola, a defesa dos Steelers, que aliás consegue capitalizar com frequência depois que rouba a bola. Isso acontece com o Chicago também e com o Jacksonville, é importante mencionar isso. E o Lamar fez um bom segundo tempo. Eu acho que é mais na equação o Todd Monken ter chamado menos passes do que na minha visão deveria no primeiro tempo. Ficou um pouco óbvio em alguns momentos que a bola iria para o Derrick Henry. Claro que tem que ser considerado que o Lamar Jackson não estava em contagem de snaps, mas voltando lesão das costas, não sei se você quer colocar o Lamar passando muito a bola exposto, e isso vale para qualquer quarterback, não só o Lamar, mas um quarterback exposto com lesão nas costas contra uma defesa como essa dos Steelers, com o Highsmith, com o TJ Watt, com o Herbig, que teve sack inclusive nesse jogo. O segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro. O Lamar conseguiu big plays. Essas big plays ajudaram bastante o Baltimore Ravens e vamos ver como ele volta na temporada do ano que vem. Como eu já destaquei em outro vídeo mais cedo nessa temporada, é importante que o Lamar Jackson tenha o elemento dele correndo com a bola, porque ele é o melhor quarterback da história da NFL correndo com a bola. Na transmissão, inclusive, a nossa produção do Sport TV separou um tweet perguntando se o Lamar Jackson, para mim, ele é Hall of Famer, e para mim ele é Hall of Famer, porque não dá para contar a história do futebol americano sem falar do Lamar Jackson e da capacidade dele correndo com a bola. E ele correndo com a bola faz com que esse ataque seja ainda mais mortal. Teve algumas read options, inclusive, nesse jogo que mostram isso, porque o Lamar, como elemento terrestre, faz com que a defesa sempre fique hesitando, não sabe se é um passe, se é uma corrida com uma run pass option, não sabe se ele vai entregar a bola para o Derrick Henry, se ele vai correr com a bola. Tem um elemento na red zone também. Então, com ele correndo, os Ravens tornam-se um time muito mais explosivo, né? Então, eu acho que ele sai como vencedor desse jogo, considerando que a reta final de temporada dele não foi boa, e vale o contexto também. Ele estava com lesão no posterior da coxa, mais cedo na temporada, e isso limita a capacidade dele como corredor, e também a questão da lesão nas costas, que ele vem aí de não ter jogado na semana 17, né? Então, sai como vencedor, o Lamar Jackson, mesmo com a eliminação. Quarto vencedor também na AFC Norte, o Myles Garrett, foram 6 pressões e finalmente o sack número 23 para ele na temporada. O Myles Garrett é o novo detentor do recorde de mais sacks em uma só temporada, isso aconteceu em 17 jogos, aí tem muita gente que quer colocar o asterisco, porque o Michael Strahan teve 26, o TJ Watt também teve 22,5, mas acho que independente disso, eu acho que esse argumento, eu não sou muito a favor desse argumento, porque senão a gente tem que considerar que a primeira temporada de 2.000 jardas terrestres por parte do O.J. Simpson nos anos 80 é disparado a melhor temporada de running back da história, porque foi em 14 jogos. A NFL vira uma NFL com 16 jogos a partir do final dos anos 70. Aí a gente vai ter que colocar asterisco em tudo, né? A gente vai ter que considerar sempre jardas por jogo, acho que não é por aí, o jogo evoluiu, o jogo acrescentaram uma partida. Provavelmente vai acontecer de acrescentarem um 18º jogo no futuro, talvez de curto prazo, e aí o recorde de jardas e de touchdowns do Peyton Manning talvez caia. E aí se cair, gente, paciência, né? Fluxo segue. O torcedor fã do Peyton Manning, seja dos Colts, seja dos Broncos, vai querer argumentar que o Peyton foi em menos jogos, assim como talvez o torcedor dos Giants queira, mas independente disso, é um feito e tanto, né? E com mais jogos, mais desgaste, tem outro lado da equação. Mas o Garrett fez uma temporada histórica. Eu postei logo depois do recorde nos meus stories lá no Instagram que eu tiro o chapéu para o Myles Garrett também, porque teria alguns jogadores, e não tô falando um sujeito indeterminado aqui, que eu quero não citar um nome ou outro, não é o caso, porque é do corpo humano isso, é do ser humano isso. Quando você atinge o ápice, muitas vezes você entra em complacência, né? Mais difícil do que chegar ao topo da montanha, muitas vezes é permanecer no topo da montanha sem aquela motivação de olhar o topo e falar, estou escalando, vou chegar. Mas o Garrett já estava no topo dessa montanha, um cara com um contrato de 40 milhões de dólares, já considerado um dos melhores defensores da década, e aí ele trabalha duro o ano inteiro, mesmo com um time sem perspectivas de ir à pós-temporada, porque essa é a realidade. Cleveland não começou o ano com perspectiva de playoff, e no meio do campeonato a gente já sabia, com certeza absoluta, que os Browns não iriam para os playoffs, sequer teriam campanha positiva. E o Myles Garrett continuou trabalhando semana sim, semana também, de maneira muito ética, a brigar por esse recorde e conquistar esse recorde. Então, é uma tremenda temporada, a gente precisa sim ressaltar e elogiar. Quinto vencedor, o Sam Darnold, já falei sobre no vídeo do sábado à noite, mas ele não comprometeu nessa partida. Eu acho que isso era muito importante, até para o psicológico dele entrando na pós-temporada. No ano passado, também valendo a folga da NFC, ele foi um fator negativo contra o Detroit Lions e foi um tremendo fator negativo sob pressão contra os Rams
no wild card nos playoffs. Desta vez isso não pode ser dito. Teve sim suas pataquadas, um lance ou outro, né? Teve aquela jogada que vira uma 3ª para 17 e os Seahawks conseguem inclusive a conversão num toss. Mas não acho que foi um jogo ruim do Sam Darnold. Pressionado, ele fez o dele, fez um feijão com arroz ali, passando a bola curto. Eu acho que essa defesa, e foram poucas pressões, a defesa de São Francisco não pressiona tanto, eu acho que essa defesa de São Francisco permite mais do que o Sam Darnold entregou. Vide a semana anterior o que os Bears fizeram, mas talvez a ideia e o plano de jogo fosse justamente, a gente tem uma defesa absurda, São Francisco não vai conseguir fazer muita coisa contra essa defesa, então, faz feijão com arroz, não avacalha e vamos que vamos. A obra tá a todo vapor aqui do lado, você tá sentindo, né? Você tá ouvindo, no caso. Então ele sai como vencedor, porque dá uma neutralizada na narrativa que em jogo grande o Sam Darnold espalha farofa, joga farofa no ventilador, né? Ainda nesse jogo, vamos com mais um vencedor de Seattle aqui, o Mike Macdonald, porque foi uma partida defensivamente impressionante. A gente pode ir com a narrativa mais fácil, que o Brock Purdy não fez nada no jogo e tudo mais, mas eu não vou com essa narrativa, porque até analisando o jogo taticamente com a câmera Altitude 2, a gente vê que a defesa de Seattle reagiu a tudo o que São Francisco fez, até basicamente o último quarto. E ela mostrou-se uma defesa muito bem treinada, muito bem posicionada. Eu acho que isso é muito mérito da comissão técnica, né? Tudo que São Francisco fazia, Seattle tinha uma resposta quase que imediata na defesa. E não deu o fundo do campo para o Purdy, conseguiu neutralizar o Christian McCaffrey. Foi um grande jogo da defesa de Seattle e eu acho que isso também vai muito na conta do Mike Macdonald. Até porque a gente tem bons jogadores nessa defesa, o Devin Witherspoon na secundária, o DeMarcus Lawrence fez um bom campeonato, o edge rusher. Mas a gente não tem nenhuma estrela, a gente não tem o Myles Garrett, a gente não tem o Patrick Surtain, né? E mesmo sem nenhuma estrela absurda, o Mike Macdonald conduziu um trabalho formidável neste ano. Por isso, como eu já disse no sábado à noite, é o meu voto para técnico do ano. Até porque todos os jogadores da defesa de Seattle estão tendo os melhores anos de sua carreira em 2025. Isso é muito fruto da comissão técnica, sem contar o trabalho no ataque, que eu sei que o coordenador é o Clint Kubiak, mas o Jackson Smith-Njigba sai de um posicionamento mais no slot para jogar mais no perímetro e ele tende a ser o jogador ofensivo do ano, foi o líder da NFL em jardas recebidas. Grande trabalho do McDonald's em Seattle e como eu falei no sábado, o torcedor dos Ravens com certeza está sentindo falta. Vai parecer esquisito, mas é para isso que serve o Vencedores e Perdedores. A Carly Easter Gordon, uma das 3 donas dos Colts, uma das 3 filhas do Jim Irsay, teve uma temporada de muitos desafios, né? Ela perdeu o pai na intertemporada e as 3 herdaram o time e a face do time, a cara do time em termos de ownership foi ela na sideline muitas vezes e nas coletivas, e depois desse colapso dos Colts no final da temporada, ela não se escondeu. Ela apareceu quando o time estava muito bem, na primeira metade da temporada, com os Colts chegando a 8 vitórias, e ela não se escondeu, e na coletiva pós-jogo ela deu a cara a tapa e falou, olha, não foi legal e a gente vai procurar formas de melhorar no futuro. Ela tem um pepino, uma bomba nas mãos, porque os Colts não têm escolha de primeira rodada pelos próximos 2 anos e o Daniel Jones machucou, e só Deus sabe como ele volta e quando ele volta. O Riley Leonard fez um jogo ok, o que não, foi um bom jogo, né? O Riley Leonard de profundidade foi bem nessa partida, mas tem todo o contexto de semana 18. Vamos ver o que os Colts vão fazer, né? Mas por conta da troca do Sauce Gardner, eles não têm munição para buscar aí um quarterback no próximo draft, né? Em tese. Então é uma situação complicada, mas eu vou colocá-la aqui nos vencedores, ou nas vencedoras no caso, porque ela deu a cara a tapa. E eu acho isso importante, você ser, como posso dizer, em inglês tem uma palavra que é accountability, que eu não sei muito bem como eu posso traduzir, mas ela arcou com os BOs, vamos dizer assim, né? E vamos ver o que vai acontecer nessa comissão técnica dos Colts, né? O Adam Schefter, no domingo de manhã, indicou que o Shane Steichen está salvo, não deve ser mandado embora. Eu estou gravando esse vídeo às 14h45, não acho que isso vai acontecer de fato, que ele vai ser mandado embora. A ver o que vai acontecer. Jackson Dart, ele sai como vencedor também dessa semana, fez um jogo muito sólido, correndo com a bola, mostrando o seu elemento terrestre. Tudo bem que a defesa de Dallas passa bastante fragilidade, né? Acho que essa é uma marca dessa defesa, inclusive. Aliás, o Matt Eberflus foi mandado embora, né? Quem diria que isso ia ser uma operação Iraque, Matt Eberflus como coordenador defensivo depois de tudo que a gente viu em Chicago. Mas o Jackson Dart fez a dele, 230 jardas, 2-0, 2 touchdowns e uma interceptação, correu 5 vezes com a bola, foi importante no jogo terrestre e também teve um bom desempenho em passes intermediários de 10 a 19 jardas. Os Giants têm o seu quarterback para o ano que vem, eles não terão a primeira escolha geral do draft, como parecia que poderia ser o caso, estão ali no meio do top 10. Vamos ver o que os Giants devem sair com esse draft. Eu imagino que devem sair com o melhor jogador disponível, mas draft a gente fala daqui a pouquinho, né? Espera a temporada terminar que a gente vai falar mais sobre isso. Rapidinho, Kevin O'Connell
O nono vencedor, os Vikings terminaram com campanha positiva de 9-7, 9-8, quem diria, né? Os Packers terminaram com 9-7-1, eu acabei confundindo. Quem diria? Mas o J.J. McCarthy ainda levanta dúvidas, né? Não teve nenhum jogo assinatura nessa temporada, não fez nenhum jogo que a gente ficou de queixo caído e falou, nossa, ele evoluiu, ele mostrou trabalho. Talvez aquele segundo tempo do Monday Night Football contra os Bears na semana 1, mas o primeiro tempo foi ruim por parte dele. Não está na mesma página que o Justin Jefferson o McCarthy, isso é evidente, mas considerando todo o contexto que encaminhava para Minnesota, a situação poderia ser de campanha negativa. E aí os Vikings agora não devem ter o Harrison Smith para a próxima temporada, a tendência é de aposentadoria, e também não terão, eu acho, o Brian Flores, coordenador defensivo dos Vikings, a tendência é muito forte dele ter um cargo como head coach na próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer, mas considerando todo o contexto, acho que o O'Connell sai como vencedor desta última semana. Tudo bem que os Packers não foram com o titular, mas enfim. E por fim, o 10º vencedor é o Papa Leão 14, porque a sina de termos um Papa eleito e o Seattle Seahawks ser o seed 1 da NFC aconteceu de novo. Aconteceu nas 3 vezes que isso, né, teve conclave no século XXI, 2005, 2013 e agora em 2025. Mas não só porque o Papa Leão 14 é Bearzão, e os Bears foram seed 2 da NFC e ganharam a NFC Norte pela primeira vez desde 2018. Que ano iluminado para o Papa Leão 14. Vamos ver o Chicago White Sox, né, que é o time dele no beisebol, é a situação um pouco mais complicada. Mas espere, porque o catolicismo também está com o vencedor e o Papa Leão 14 por tabela, porque a NBC mostrou, eu acho que a gente não teve essa imagem na nossa transmissão no World Feed, mas a NBC mostrou que um padre benzeu a end zone, que o Tyler Loop errou o field goal. Então, mais uma vitória para o Papa Leão 14, hein? Muito boa, sua santidade em alta. Eu gosto muito do Papa Leão 14 e do nome que ele escolheu, que é o nome que vocês sabem eu teria escolhido se eu fosse Papa. Vamos para os perdedores agora. Bom, vamos aos perdedores agora. Acabou alguma luz aqui? Não. Vou ter que carregar essas aqui de baixo, daqui acabaram. Vamos para os perdedores. Começando com a NFC Sul, porque a gente teve uma situação, aliás, a gente tem uma situação na qual um time com campanha negativa vai sediar um jogo nos playoffs. E isso aconteceu na NFC Sul, a divisão mais fraca da NFL nessa temporada, né? Não foi a NFC Sul, tá? Muita gente fala, a NFC Sul é mais fraca. Não, não foi. Os Colts tiveram um início forte de temporada, o Jonathan Taylor jogou bem, eu acho que a defesa de Indianapolis é boa, Jacksonville teve aí várias vitórias contra times que estão na pós-temporada, o Houston Texans tem uma das melhores defesas da NFL, certamente não é a AFC Sul. A AFC Sul é uma divisão que às vezes é esquecida por, no todo, ela ter mercados consumidores menores nos Estados Unidos. Só Houston, que é um mercado em tamanho top 10, né? Mas foi a NFC Sul, com certeza absoluta, e eu acho que a campanha dos times fala por si. Os Panthers venceram com 7-9 pelo critério de desempate, essa loucura que aconteceu, que é o critério de desempate, fazer o quê? A gente teve um empate triplo em campanha e campanha dentro da divisão. E aí o primeiro critério de desempate é o triangular. Você pega os jogos entre Panthers, Falcons e Buccaneers, e quem tem a melhor campanha nesses jogos é o campeão da divisão. E foi, no caso, o Carolina Panthers, porque venceu o Atlanta 2 vezes, né? Tampa venceu um jogo e perdeu outro para os Falcons. Então aquele Thursday Night Football acaba contando bastante na reta final de temporada a derrota para os Falcons, né? Do jeito que foi, inclusive. Próximo perdedor é ele, o Baker Mayfield, né? Porque naquele jogo ele teve uma interceptação bem feia, no jogo contra a Carolina também, outra interceptação feia no meio do campo. É verdade que o Baker não jogou saudável essa temporada, né? O final da temporada, metade do final da temporada, aquele jogo contra os Rams evidencia isso. Mas é uma frustração muito grande ver Tampa do jeito que começou o ano, com o Emeka Egbuka do jeito que começou o ano, o Mike Evans voltando de lesão no final da temporada, e Tampa não conseguiu aí replicar o que fez nos últimos anos, o título da NFC Sul. Baker Mayfield foi problema na reta final de temporada. Sim, ele foi bastante aguerrido e correu para primeiras descidas e tudo mais no jogo praticamente de playoff contra os Panthers. Os Bucs venceram o jogo, mas por conta de tropeços na reta final da temporada, os Bucs foram eliminados por conta desse critério de desempate. E eu acho que esse jogo contra Atlanta, né, em casa, Thursday Night Football, com aquela interceptação do jeito que foi, com a defesa de Tampa também com problemas para segurar o jogo no quarto período, machuca, né? Inclusive, também os Panthers colaram no placar no final de novo, né? Poderiam ter perdido esse jogo, já serem eliminados no sábado. Terceiro perdedor, os restaurantes de feijoada dos Estados Unidos, né? Porque a semana 18 foi recheada de feijoadas. Você viu que eu não falei sobre todos os jogos aqui, como eu costumo falar, porque, gente, tem jogo que não tem muito o que dizer. Eu vou dar um exemplo. Detroit e Chicago, foi o jogo que eu assisti ao vivo na tarde de domingo. Os Bears visivelmente estavam se poupando na defesa, por exemplo, né? Um dos touchdowns do Jahmyr Gibbs, o Wright, ele tira o corpo para não taclear na endzone. Aí não tem muito o que dizer,
foi um festival de jogos afeijoado ao redor dos Estados Unidos. Os Eagles descansaram os titulares, o Saquon Barkley não jogou, o Jalen Hurts não jogou. Os Bears jogaram com alguns titulares, né, com boa parte deles, inclusive perderam para os Lions, um grande jogo do Amon-Ra St. Brown, mas no geral teve muita gente batendo feijoada antes da semana 18. Na prática foram 3 jogos que realmente importaram, né? Foram os 2 jogos do sábado e o Sunday Night Football entre Ravens e Steelers no domingo, que importaram dos 2 lados. E falando no Sunday Night Football, a gente tem que infelizmente colocar o Tyler Loop aqui, né? Porque ele tinha um peso muito grande nas costas de ser o substituto de Justin Tucker. Justin Tucker é o melhor kicker em precisão e tudo mais da história da NFL. Um ser humano não tão bom, né? Por tudo que a gente vê do fora de campo, para não dizer outras coisas. Mas o Loop fez uma boa temporada. Ele não tinha errado nenhum chute para menos de 50 jardas até o derradeiro. Estava perfeito para menos de 50 e errou o chute que colocaria os Ravens nos playoffs e daria o título da AFC Norte para os playoffs. E aí o torcedor de Baltimore lembra do antecessor do Justin Tucker, o Billy Cundiff. Lembra? Naquela final de conferência que ele também erra um chute fácil? Machuca. O John Harbaugh eu não estou colocando aqui nos perdedores, até porque ele teve um ato digno de vencedor. Consolar o Tyler Loop na saída do jogo. É um jogador jovem, numa situação como essa, e erra um chute crucial, e o técnico dos Ravens foi muito humano. Então eu tenho que ressaltar que eu acho que o trabalho do John Harbaugh ele não é dos melhores neste momento. Acho que Baltimore perde muito jogo em reta final, e muitas vezes vai na conta do Lamar Jackson, isso quando não deveria, por exemplo, né, essas espalhadas de farofa do time como um todo em reta final de partida. Mas eu tiro o chapéu para a atitude dele, que foi bastante humana. Eu preciso ressaltar isso. O Loop, de qualquer forma, sai como perdedor. Diga-se que o Boswell também errou um chute, né, importante nessa reta final de jogo. Aaron Glenn, e não costuma errar, Aaron Glenn sai como perdedor porque os Jets são o primeiro time na era moderna da NFL. Aliás, era moderna não, desde que o passe para frente foi legalizado para atrás da linha de scrimmage. Até o início dos anos 30, o passe para frente ele só era permitido, até 32, se você estivesse 5 jardas atrás da linha de scrimmage. Então era um tremendo critério aí bizarro e abstrato, e o passe para frente era uma medida de desespero. E tem uma polêmica na final da NFL de 32, e aí por conta dessa polêmica a NFL vira e fala assim, quer saber, velho, libera aí o passe para frente, atrás da linha de scrimmage e vamos que vamos. Desde então é assim, desde então a gente teve no mínimo uma interceptação para todos os times da NFL em todas as temporadas. Mesmo nos anos 30, nos anos 40, que o passe era bem menos utilizado. Em 2025, uma defesa que tem um ex-coordenador defensivo como head coach ter 0 interceptações, tem muito como elogiar o trabalho do Aaron Glenn como um todo. Claro, não é só por isso, tá? Seria raso colocar só isso como justificativa. Não é só isso, óbvio. Você que acompanhou a temporada inteira sabe do que eu tô falando. Os Jets não tiveram uma defesa que foi melhor do que do ano passado. Sim, perdeu peças importantes, o Quinnen Williams e o Sauce Gardner, mas mesmo assim, parecia em alguns momentos que os Jets não tinham poder de fogo, posicionamento, capacidade para enfrentar os grandes times da NFL. Acho que foi assim contra os Patriots, inclusive há 2 semanas. Sexto perdedor, o Joe Burrow. Bom, a nossa prateleira de quarterbacks de elite ela vai continuar da mesma maneira. O pai de todos, o Brady, Josh Allen, Joe Burrow com plástico bolha, Lamar Jackson, Patrick Mahomes com um band-aid aqui no joelho esquerdo porque ele operou. E vai continuar assim. Mas o seu Joe Burrow, eu queria falar uma coisa. Fica difícil falar, tadinho do Burrow, né? Joga nessa divisão tão difícil, com essa defesa que é a defesa mais bizarra da NFL há 2 temporadas, porque ele é fiador do Zac Taylor, tá? Um dos motivos pelo qual o Zac Taylor não foi mandado embora, nem ano passado, e eu sou alguém que acha que ele tem que ser mandado embora desde o ano passado, porque o argumento era, mas o ataque ainda continua sendo bom, não é culpa do Zac Taylor, mas ele é o comandante da caceta do time, velho. É o head coach, ele não é coordenador ofensivo. Ele tem sangue nas mãos dessas últimas 2 temporadas de Cincinnati. Então beleza, então dá o ataque na mão dele, a defesa é uma bomba e tudo bem. Aí o head coach é isentado de culpa. E o Joe Burrow, em meio a tudo isso, faz, legal, vamos continuar com o Zac Taylor aí, tá dando certo pra caramba, né? É o fiador dele, tá? A informação que vem de rumor, a informação que vem de Cincinnati, é que tanto o Ja'Marr Chase como o Joe Burrow estão ok com a manutenção dele. Sério mesmo? Será que não era melhor limpar a casa inteira? Eventualmente até trazer um técnico de mentalidade defensiva, um head coach com bom potencial? Foi assim que o Peyton Manning foi campeão, inclusive, tá? Quando veio o Tony Dungy para ser head coach, ex-coordenador defensivo, aí a coisa andou, foi campeão em 2006. Vai continuar nessa? Então, assim, eu não tenho mais pena, não. Eu não vou ficar defendendo, não, porque a defesa é tão ruim, o Burrow faz tanto. Não. Assim, me frustra bastante ver isso, porque não é uma postura que eu acho correta para o médio e longo prazo. Não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque ano passado eu já falei isso. 7º perdedor, Kyle Shanahan. Muito mérito da defesa de Seattle e do Mike McDonald, mas ao mesmo tempo
Só foi no quarto período fazer ajuste e mudar algumas coisas, né? Era muita corrida óbvia na primeira descida. Aí no quarto período foi começando a colocar o Brock Purdy fora do pocket, movendo o pocket, fazendo bootleg. E até deu certo, né? Os 49ers chegaram na red zone. E aí veio a interceptação, uma grande jogada do Boye Mafe que desvia o passe. E o Christian McCaffrey tem seu momento de Anthony Curti. A bola vai um pouco atrás e ele dropa. Mas acho que o Kyle Shanahan, no todo, acaba sendo um perdedor até pelo histórico de não conseguir os times do Shanahan, e isso aí estão batendo bastante na tecla, conseguir viradas em segundo tempo. O melhor time era o Seattle Seahawks, no todo. A esperança de São Francisco era que o Brock Purdy fizesse um grande jogo, não acho que na conta dele essa derrota, em alguns momentos ele fez mais do que dava, e que o Sam Darnold espalhasse a farofa com força. Não foi o que aconteceu. São Francisco visita a Filadélfia, e eu acho esse matchup bem ruim para os 49ers. Acho muito difícil que a defesa terrestre de São Francisco aguente o rojão contra o Saquon Barkley e o Jalen Hurts na próxima semana. E aí o Kyle Shanahan sai como perdedor por conta disso, mas trabalho incrível ao longo do ano, tá? Frisando isso. É os vencedores e perdedores da semana 18 só. Oitavo vencedor, Trevor Lawrence, mas um jogo limpo, tudo bem. Foi contra o Tennessee Titans, uma das piores equipes da NFL nesse ano. A defesa de Tennessee falta muito material humano, mas foi mais um jogo muito sólido por parte do Sunshine, que chega embalado nessa pós-temporada. Eu sei que isso também aconteceu em 2022, quando ele chega aos playoffs e tem aquela virada contra os Chargers, né, que o primeiro tempo foi bem ruim. Aliás, a terceira maior virada da história dos playoffs da NFL, né? Eu comentei esse jogo, tive a alegria de comentar esse jogo com o Narda. E com isso, é um cenário que eu acho que esse é o melhor momento do Trevor Lawrence desde aquela ocasião, que ele terminou bem a temporada também, mas acho que ele termina o ano melhor ainda, tá? Em alguns lugares isso não vai acontecer, tá? Mas em alguns lugares você vê o Trevor Lawrence como top 5 do MVP. Quando eu digo não vai acontecer, ele não vai ser eleito MVP, mas só dele estar no top 5, top 7 do MVP, e Jacksonville tendo a melhor campanha da história da franquia, basicamente, eu acho que é muito na conta do Trevor Lawrence. Pau que bate em Chico elogia Francisco. Em muitos momentos eu critiquei o Trevor Lawrence, mas eu preciso elogiá-lo, e faz algum tempo que eu estou fazendo isso, já em relação ao quarterback dos Jaguars. E ele está no controle da situação, né? Parker Washington jogando bem, Jacoby Myers foi um bom encaixe. E lembrando, no ano que vem ainda tem a volta do Travis Hunter. Não sei se ele vai continuar jogando com volume no ataque, dado a renovação do Myers e a ascensão do Parker Washington, mas esse time de Jacksonville promete para o médio e longo prazo. Poderia colocar o Liam Cohen aqui também como vencedor. Para terminar, dois treinadores que certamente não estarão nos vencedores, até porque eles tiveram aí o caminho da rua. LinkedIn atualizado para o Jonathan Gannon, e aí fica difícil, né? Assim, teve uma pergunta, eu não sei, foi no Exagerou Fato, agora eu não sei se foi no aberto ou para os membros, se a NFC Oeste era a divisão com os melhores treinadores da liga. E eu disse que sim, obviamente, pelo Sean McVay, Kyle Shanahan e Mike McDonald, no todo. E aí você tem o Jonathan Gannon nessa aí eu acho que a família Bidwell, acho que os donos dos Cardinals olharam para isso aí e falaram: puta, a gente joga na NFC Oeste, vai ter um quarterback novo ano que vem. A defesa, e ele é uma mente defensiva, ela foi meio soft em vários momentos, né? A gente trouxe o Josh Sweat para ele trabalhar. Não vai dar, né? É meio que competir na Fórmula 1 com um carro de Fórmula 2. Inclusive, eu vi um vídeo muito interessante que era num simulador, se um carro de Fórmula 1 vence um carro de Fórmula 2 em volta mais rápida, se o carro de Fórmula 1 cortar, aliás, o carro de Fórmula 2 cortar a primeira chicane de Monza. E sim, ele vence, até porque o carro é mais forte, né, em termos aerodinâmicos e também em motor, óbvio. Enfim, o Jonathan Gannon é um carro de Fórmula 2 competindo com 3 carros de Fórmula 1, né? E em alguns momentos ele foi outcoached nessa temporada. Por exemplo, o primeiro jogo contra São Francisco, né? O jeito que a defesa de Arizona defendeu o final da partida. Então é uma demissão que eu não me oponho, não, muito pelo contrário. E por fim o Kevin Stefanski, que também foi mandado embora, 2 vezes vencedor do técnico do ano, que diga-se é um prêmio que precisa mudar de critério, e por essas e outras eu estou votando no Mike McDonald. E o Kevin Stefanski vai estar empregado muito em breve, tá? Como coordenador ofensivo, porque como coordenador certamente ele será uma peça muito útil para um time nessa próxima temporada. Acho muito difícil que ele não esteja empregado, ou talvez até como head coach, tá? Não duvido nada que ele ganhe uma outra oportunidade com um novo elenco como head coach. O Kevin Stefanski foi também fiador da operação Deshaun Watson e ele acabou pagando a conta por isso, com essa demissão. Mas ainda acho ele uma boa mente ofensiva. É um perdedor porque foi mandado embora, em meio aí ao recorde do Myles Garrett e tudo mais. Gente, é isso. A gente volta com muito conteúdo ao longo dessa semana. Vamos que vamos. Tem playoff e passando o calendário de transmissões da NFL no Sport TV. A gente tem no sábado, no Sport TV 3, Bears e Packers, às 22 horas. No domingo, a gente tem Bills e Jaguars, às 3 horas, no Sport TV 2. E o Sunday Night Football, na prática o Sunday Night Football, né, porque é um jogo da NBC, é Patriots e Chargers, às 22 horas, no Sport TV 1, tá? Que é o canal principal. Então, de novo, no Sport TV 1, no canal principal aí do Sport TV, uma partida de NFL. As outras partidas, né, espelhando para o outro lado,
estão com transmissão na ESPN 2, tá bom? Um beijo carinhoso para todos vocês, fizemos todo o estrago que podíamos e a gente volta com muito conteúdo ao longo dessa semana. Tchau!